Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dermeval Farias, professor de Direito Penal do Gran Cursos. É um prazer, uma satisfação estar com todos para essa aula de atualização jurisprudencial de Direito Penal em uma semana jurídica aí dedicada às carreiras jurídicas que o Gran promove. É com muita satisfação que nós preparamos essa aula. Já temos a experiência de estar lecionando este curso no Gran faz tempo. E sabemos que é um tema muito relevante nos concursos jurídicos, não somente no jurídico, mas principalmente, que é o tema jurisprudencial, principalmente o tema ligado ao direito penal. Nós presenciamos constantemente muitos informativos do STF, do STJ, em matéria penal e processual penal, né? Mas falando aqui da nossa área do direito penal, e verificamos que tudo isso cai em muitas provas de concurso. As provas recentes cobraram muito isso, prova de delegado federal, prova de MP Amapá, inclusive um tema que nós falamos na revisão de véspera, que foi justamente a posição do STJ de fazer retroagir o artigo 112 da Lei de Execução Penal, inciso 5º, aos condenados por crime hediondo, reincidentes em crimes não hediondos, porque o novo 112.5 é melhor do que a redação da lei anterior, Lei 11.464 de 2007, que estabelecia 2/5 para o reincidente, fosse reincidente segundo a condenação por crime hediondo. Mas a primeira poderia ser por hediondo ou não. E aí, era 2/5 o requisito objetivo para a progressão de regime. Veio o pacote anticrime, Lei 13.964, alterou o 112 da Lei de Execução Penal de maneira substancial, mas uma dessas alterações, que em tese seria mais gravosa, foi a alteração que beneficiou, que é o novo 112.5, na progressão do crime hediondo, condenado por crime hediondo, reincidente em crime não hediondo, né? Primeiro crime foi condenado, não hediondo. Segundo crime, hediondo, onde foi reconhecida a reincidência. A progressão de regime no requisito objetivo é de 40%. Isso caiu. Nós colocamos no slide da aula de hoje, colocamos no slide da revisão de véspera do MP Amapá, do MP MG, e foi cobrado no MP Amapá. Alunos aí do GRAM mandaram, aluno do GRAM mandou, e agradecendo pela revisão de véspera. Veja que o tema jurisprudência sempre cai em prova de concurso. Agora, a nossa aula de jurisprudência, ela não se limita ao exame de informativos do STF e STJ. Isso é muito importante, é o que a maioria dos estudantes estuda, mas quem é professor tem que fazer uma pesquisa mais aguda. Quando eu vou pesquisar um tema, eu coloco lá no critério de pesquisa, não só por teses, não só por informativos, não. Coloco lá e pesquiso 50 julgados, das 2 turmas do STJ, das 2 turmas do Supremo, do Pleno do Supremo, da Corte Especial do STJ, principalmente da 3ª sessão do STJ, se é repetitivo no STJ, se é repercussão geral no Supremo. É assim que a gente vai construindo um raciocínio jurídico de jurisprudência, porque o que nós temos hoje, muito, é julgado e não jurisprudência. Jurisprudência, no sentido estrito que aprendemos lá nos livros de introdução ao direito, tem um sentido diferente. Decisões repetitivas no mesmo sentido que uniformizam, às vezes, o entendimento que era divergente nos tribunais estaduais ou tribunais regionais federais. Mas o que nós percebemos hoje é muita divergência no próprio STF das turmas, no próprio STJ da 5ª e 6ª turma, nem sempre pacificadas pelos órgãos colegiados, mais colegiados dessas cortes, ok? Muito bem. Então, nós vamos avançando aí na nossa aula, preparamos os slides para vocês, e nós vamos começar agora com esses slides que nós preparamos, tá? Espero que sejam proveitosos aí para a nossa aula de então. Muito bem, então vamos lá, avançando aqui. Semana de atualização de jurisprudência, né, para carreiras jurídicas, vamos lá. Quem não me segue ainda, aí está o meu endereço, @professor Dermeval Farias, no Instagram. Lá eu coloco a programação do GRAN também e coloco informações sobre o direito penal, tá? Então, vamos aí avançando com vocês. Muito bem, vamos lá. Vejam só, por que usei o termo julgados no título anterior, né? Por que usei o termo julgados no título anterior? Vejam, eu usei justamente para falar com vocês que nós temos hoje muitos julgados e pouca jurisprudência. Porque, às vezes, nas aulas,
Acaba que o professor fala em jurisprudência em um julgado que saiu em um informativo, mas que muitas vezes não é a posição da corte ou que na semana seguinte outra turma decide de maneira diferente. Então o sentido de jurisprudência ele tem sido poluído ao longo dos tempos, tá? Hoje a gente fala de jurisprudência colocando lá tanto súmulas que uniformizam o entendimento quanto julgados casuísticos. Isso está errado. Julgado é uma coisa, jurisprudência é outra. A jurisprudência é mais uniforme, tem um sentido. Já os julgados, eles são muitas vezes temporários, não representam a jurisprudência, ou às vezes foi apenas uma decisão de um caso que chegou lá em uma das turmas, que não foi bem discutido, estavam só 3 ministros, não 5, e assim por diante, né? É importante, portanto, termos essa compreensão, voltarmos aí ao estudo base da introdução ao direito. Vejam só, aqui está a demonstração do que nós acabamos de falar para vocês. Vejam só, aqui está a demonstração do que nós acabamos de falar para vocês. Vejam só, ó, representação no estelionato, representação no crime de estelionato. Vejam isso, representação no crime de estelionato, depois do pacote anticrime. A segunda turma do STF decidiu recentemente, tá? Em 22 de junho de 2021, que exige manifestação da vítima para a abertura da ação por estelionato e que isso deve retroagir. Ou seja, aqueles processos em andamento por estelionato, fora daquela previsão onde a ação ainda continua pública e incondicionada, porque, para quem não sabe do que estamos falando, o pacote anticrime, a Lei 13.964, passou a exigir, no crime de estelionato, a representação da vítima para que o Ministério Público possa propor ação penal, para a propositura da ação penal. Ou seja, o que era ação penal incondicionada passou como regra a ser ação penal condicionada, salvo em algumas hipóteses específicas que estão ressalvadas lá no artigo 171. E aí surgiu uma divergência. Essa nova posição do legislador, ou melhor, essa nova mudança legislativa, ela vale só daqui para frente, só para os fatos que ainda não foram denunciados, que deve ser exigida a representação da vítima, ou vale também para trás, para aqueles fatos que já são objeto de processo, onde o sujeito já foi processado por estelionato, o processo está andando e a ação foi pública e incondicionada. Neste caso, que já tem recebimento da denúncia, é necessário a manifestação da vítima para prosseguimento da ação penal? Ou a mudança legislativa de exigência de representação só vale para aqueles casos que ainda não foram objeto de denúncia? Esse é um debate hoje. A segunda turma do Supremo, agora em junho de 2021, ela decidiu que exige manifestação da vítima para abertura da ação por estelionato e que isso deve retroagir em benefício do réu. De modo que os processos em andamento para a segunda turma do Supremo, a vítima deve ser convocada, deve ser intimada, notificada para dizer se quer ou não prosseguir com a ação penal. Se quer ou não que a ação penal prossiga. Como se fosse uma condição de prosseguibilidade. Sendo que a mudança legislativa é de procedibilidade. A segunda turma diz que retroage. A primeira turma, por sua vez, a primeira turma do Supremo, no HC 187341, anterior à decisão da segunda turma, a primeira turma diz que não retroage. Tá? O colegiado concluiu que a retroatividade da exigência da representação da vítima no crime de estelionato não deve ser aplicada nos casos em que o Ministério Público ofereceu denúncia antes da entrada em vigor da lei anticrime. Então essa é a posição da primeira turma, diferente da posição da segunda turma do Supremo. E aí, temos jurisprudência ou temos julgados contraditórios da primeira turma do Supremo e da segunda? Se não bastasse isso, o STJ, a quinta turma do STJ, no HC 573093, disse que a exigência de representação da vítima só retroage até o momento da denúncia, independentemente do momento da prática da infração penal. A exigência da representação é condição de procedibilidade da representação e não de prosseguibilidade da ação penal.
Nós entendemos que essa é a posição mais acertada da 5ª turma do STJ, tá? Em consonância com a 1ª turma do Supremo. Todavia, a 6ª turma do STJ disse que a vítima tem que ser ouvida em 30 dias, que retroage sim, tá? Que retroage até o trânsito em julgado da ação de estelionato, no HC 583, 587. Então, 6ª turma do STJ está pensando como a 2ª turma do Supremo. E 5ª turma do STJ está pensando como a 1ª turma do STF. Então vejam como o assunto é muito interessante, tá? Eu gosto dessa posição da 5ª turma. Trouxe até um julgado aqui que traz a fundamentação da posição da 5ª turma, tá? Dizendo que o novo comando normativo é híbrido, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração possível de aplicação retroativa por ser mais benéfico ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, o oferecimento da denúncia, de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Então essa é a posição da 5ª turma do STJ, tá? Em consonância com a 1ª turma do Supremo. Diferente da 6ª turma do STJ, que está em consonância com a 1ª turma do STF, com a 2ª turma do STF. Vamos ver até onde isso vai parar. Nos slides eu coloquei o mapinha direitinho. Quem diz o quê, tá? Muito bem, ainda avançando sobre o tema do pacote anticrime e as novas decisões aí do STJ e do STF, tá? Portanto, eu estou falando aqui de penal e de processo neste momento inicial de nossa aula. Vejam só, tenham cuidado com o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, para quem não sabe, ele foi pioneiramente previsto nas resoluções 181 do CNMP, no ano de 2016, alterado em 2018, 2017 e 2018 pela resolução 183. Então tinha previsão não na lei, mas sim em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. ADIs foram propostas no STF pela Associação de Magistrados Brasileiros e pela OAB para tentar derrubar o acordo de não persecução penal em razão de sua previsão em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal não concedeu liminar. Portanto, tinha validade a previsão do acordo de não persecução penal em resolução do CNMP. Lembrando que tanto o STF, que tanto o CNMP quanto o CNJ, eles regulamentam muita matéria via resolução. Do ponto de vista constitucional, o seu poder deveria se restringir ao âmbito administrativo e financeiro dos tribunais por parte do CNJ, dos órgãos do Ministério Público por parte do CNMP, e disciplinar. Direito administrativo, tá? Organização administrativa e financeira dos órgãos. E disciplinar. Não tem atribuição em matéria penal e processual penal. Todavia, o STF reconheceu que as resoluções do CNMP e do CNJ têm um caráter abstrato, genérico, que só podem ser combatidas via ADI lá no STF. Tá? Via ADI, em controle de constitucionalidade. Em controle de constitucionalidade. Pode ser um controle difuso embaixo, o controle concentrado lá no STF. Assim disse o Supremo Tribunal Federal. Importante isso, não se esqueçam. E aí o Supremo não concedeu liminar e teve validade. Aí veio o legislador, com a Lei 13.964, inseriu o 28A no Código de Processo Penal, passamos a ter a previsão do acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. Muito semelhante ao que estava nas resoluções do CNMP, com algumas alterações, tá? Aí, nós temos agora os julgados. O STF, no informativo 1017, diz que o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo de não persecução penal. Tá exato isso. Tá igual o 28A, né? Tá igual o 28A do CPP. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordos. Não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do NPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa nos termos do 28A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal, não sendo legítimo em regra que o Judiciário controle o ato de recusa quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior do MP.
Então, vejam que o STF está aqui dizendo que o magistrado exerce um controle formal e não de mérito do acordo de não persecução penal. O mérito, se vai oferecer ou não, se preenche as condições objetivas, aí o Ministério Público analisa e fica mais fácil de um juiz ver se está presente ou não. Agora, tem condições ali que importam um juízo de valor, como a retribuição e a prevenção, que estão lá no 28, né? Na obra do Hassmer, grande jurista alemão, muito conhecido aqui dos penalistas brasileiros, ele diz que a adoção pelo intérprete de uma posição de pena com teoria finalística de retribuir, ou com teoria finalística de prevenir, ou com teoria de retribuição, implica numa pena maior ou menor, em qualidade ou quantidade de pena. Poderíamos transportar isso aí para o acordo de persecução penal, embora ali não tenha pena. A resposta penal ofertada pelo Ministério Público está atrelada à posição do órgão acusador mais próxima da retribuição ou da prevenção. O legislador diz que a teoria é mista, neste momento, da resposta penal. Retribuição e prevenção, está no 28A. Como se fosse o mesmo modelo do 59, que trata da pena base. Agora, uma questão central aí. No acordo de não persecução penal não tem pena, tá? É resposta diversa da pena. Não tem pena, porque se o sujeito não cumpre, o Ministério Público vai requerer a revogação em juízo e vai denunciá-lo. Se fosse pena, o não cumprimento geraria para o Estado o direito de capturar e fazer o sujeito cumprir, o poder de coerção, tá? Não se esqueçam disso. A divergência, mas tecnicamente essa é a posição melhor. Muito bem, avançando aqui na nossa aula. Além disso, vejam ainda, sobre o acordo de não persecução penal, não se trata de direito subjetivo do acusado. STF, decisão de junho agora, 24 de junho de 2021, no HC 20.1610, o Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Ricardo Lewandowski, diz que não se trata de direito subjetivo do acusado, tá? Então é importante compreendermos isso. Vai ser ofertado se preenche os requisitos previstos ali no 28A, mas tem requisitos ali, não tão exatos literalmente, que importam em juízo de valor por parte do intérprete. E o intérprete ali é o órgão de acusação, o Ministério Público, não é o Judiciário, porque nos acordos penais brasileiros, na suspensão condicional, na transação penal e no acordo de não persecução penal, nós temos uma desjudicialização da solução penal, porque o juiz não aplica pena. O juiz não aplica pena nesses casos, tá? Lembrando que nós não temos ainda no Brasil a plea bargain, não foi ainda aprovada, está no projeto do Código de Processo Penal, está no projeto da Lei de Execução Penal nova, que passou pelo Senado 3 anos atrás e aguarda na Câmara dos Deputados, estava no projeto 236 do novo Código Penal, que tramita desde 2012 no Senado, mas foi excluído. Não temos ainda acordo de pena no Brasil, o modelo de plea bargain, acordo de pena, sentença penal negociada ainda não foi incorporado aqui. Tem previsão em projetos de lei, que ainda não viraram lei. Estava no projeto do pacote anticrime, da Lei 13.964, uma barganha endoprocessual. Já durante o processo, o Ministério Público e Defesa poderia acordar uma pena e submeter o juiz para homologação, mas não foi aprovado pelo legislador, ok? Muito bem, avançando aqui. Quanto aos princípios penais, merece atenção nossa os seguintes julgados, tá? Primeiro, em relação ao princípio da proporcionalidade. Merece atenção aqui, nossa, os seguintes julgados. Vejam só, a Corte Especial do STJ, vocês sabem, entende que é inconstitucional a pena do 273, parágrafo 1º, a linha B do Código Penal, tá? Em atendimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, autorizando a aplicação analógica, tá? Falou aplicação analógica aqui, mas isso não é interpretação analógica, entendo, tá? Seria aqui o que o STJ está fazendo, uma importação de pena de outra lei, mas no caso aqui tem previsão legal. Então ele diz que é inconstitucional o preceito secundário e importou a solução da lei de drogas, tá? Então, para aquele crime lá de medicamento falsificado 273, que tem várias hipóteses, no caso do 273, parágrafo 1º, B, o STJ entendeu que a pena de 10 a 15 anos é inconstitucional e passou a adotar para essa hipótese a pena do tráfico, da lei de drogas, do 33 da lei de drogas, que tem pena
prevista de 5 a 15 anos, tá? O STJ importou uma pena da lei especial para um dispositivo do Código Penal. Combinou uma pena de um crime distinto, é isso mesmo. Aprendemos que não podemos combinar leis, temos que dizer qual das duas está em vigor, qual é válida, mas o STJ acabou fazendo isso neste caso aqui. O STJ já disse isso várias vezes, tá? Essa decisão que eu estou mostrando é de 2018, mas essa outra aqui é de 2021, ó. Essa outra aqui é de 2021, olha aí, ó. Agravo regimental no ARESP 17.26.649. Recentes julgados, a quinta turma do STJ reconheceu a possibilidade da minorante prevista no 33, parágrafo 4º, nas hipóteses de crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E aí, tem aplicado a pena da lei de drogas. O STF, por sua vez, não tem adotado esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, não tem adotado esse entendimento. Vejam só, decisão de março de 2021 do STF, o Supremo não tem adotado esse entendimento. Olha, no julgamento do recurso extraordinário, RE 979962, na sessão desta quarta-feira, a Corte restabeleceu a redação anterior do 273, parágrafo 1º-B, inciso 1 do CP, na parte que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão, que vale somente para os crimes de importação de medicamentos sem registro. Então, o que o Supremo fez? O Supremo repristinou, foi lá no passado, pegou a pena do passado, antes da modificação feita pelo legislador, de aumentar a pena de 10 para 15 anos, e disse que a pena é de 1 a 3 anos, no caso específico de importação de medicamentos sem registro na Anvisa. Vejam isso, o Supremo disse que a pena é de 1 a 3 anos, e não de 10 a 15. A pena que estava prevista no dispositivo antes da alteração legislativa, no próprio 273, tá? Isso aí foi objeto do tema 1003 do STF. E ainda, vejam só, o Supremo Tribunal Federal, em decisão agora de junho de 2021, tá? No HC 199590, o STF disse que a ausência de previsão legal constitui óbice à observância, considerado o crime do 273, parágrafo 1º-B, inciso 5º do Código Penal, da causa de diminuição de pena prevista no 33 da Lei de Drogas. Vejam só, o Supremo não tem aplicado o que o STJ faz. Tem decisões do STJ que levam só para o 33 da Lei de Drogas. E tem outras decisões do STJ que levam a pena também para a causa de redução do parágrafo 4º do 33. O Supremo diz que não aplica, a pena do tráfico ao 273. Portanto, divergência entre STF e STJ nessa matéria, tá? Outro ponto importante que merece a nossa consideração nessa aula de atualização jurisprudencial diz respeito ao princípio da insignificância, ok? Vejam só. Primeiro, é importante vocês saberem que a jurisprudência do STJ e do STF trabalha com condições objetivas para a aplicação do princípio da insignificância. Isso é fato. Só que essa mesma jurisprudência também faz análise de condições subjetivas. As condições objetivas, eu vou mostrar já em julgado, diz respeito à mínima ofensividade da conduta, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, à inexpressividade da lesão jurídica provocada, ao baixo impacto social da conduta do agente. Já os critérios subjetivos diz respeito a é ou não criminoso habitual, tem ou não maus antecedentes, é ou não reincidência. Lembrando que o STF já decidiu fixando tese, mas não houve repercussão geral, não houve. Foram 3 HCs levados ao pleno em 2015 pelo ministro Barroso. O STF decidiu que a reincidência por si só, olha essa expressão, essa palavrinha mágica, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. É um crime de furto, por exemplo. Eram casos de furtos que foram examinados. Mas se o juiz da causa resolver afastar o princípio da insignificância em razão da reincidência, o juiz não poderá, quando da aplicação da pena e do regime inicial, considerar reincidência para agravar o regime inicial. Com outras palavras,
O juiz negou a aplicação da insignificância em razão de o sujeito ser reincidente. O juiz não poderá considerar essa reincidência na dosimetria do regime inicial de aplicação de pena. Terá que fixar um regime mais brando. Foi isso que o Supremo decidiu. Misturou instituto de tipicidade com instituto de dosimetria de pena, tá? Violando aí a boa técnica dogmática. Mas vejam, tem várias decisões recentes do Supremo que têm afastado insignificância no caso de reincidência, mas a jurisprudência por si só, não afasta. STJ, idem. Tem várias decisões do STJ e do STF que não aplicam insignificância no caso de furto qualificado, por exemplo. Questão recente do delegado federal, tá? Tem várias, nem deveria ter sido cobrado em uma prova objetiva, porque tem julgados em sentido diverso. Mas a maior parte dos julgados tem negado o princípio da insignificância no caso de furto qualificado. Outro ponto importante, a maioria das decisões do STF e do STJ tem negado o princípio da insignificância no caso de habitualidade criminosa. Aqui não tem matemática. O aluno que vai com matemática que ele erra, principalmente em prova oral e prova aberta. Então, numa prova fechada, esse é o caminho mais próximo, tá? Esse é o caminho mais próximo. Mas lembrando que tem que ler direitinho o cabeçalho para ver se não está perguntando por si só. Afasta? Afasta de maneira automática? Não. Não afasta de maneira automática. O magistrado pode fundamentar. Voltando aqui para os nossos julgados, vejam só. O plenário do STF fixou as condições objetivas, tá? Quais são? Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tá? Ressaltando ainda que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Olha aqui, ó, tá falando de habitualidade. Tá afastando o princípio da insignificância no caso de habitualidade. Neste caso aqui, o ministro Barroso afastou, ó. O sujeito furtou um carrinho de mão no valor de R$120, mas as peculiaridades do caso demonstravam o quê? Que ele não poderia receber o princípio da insignificância, porque o fato envolveu invasão de domicílio, tá? Porque o recorrente ostentava nada menos do que outras 7 condenações, inclusive por crimes patrimoniais, transitado em julgado, o que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Decisão agora de julho de 2021. A habitualidade afastou o princípio da insignificância. Então vejam, é importante ter o exame do todo. Quem desejar uma aula completa sobre isso, eu coloquei aí no chat, inclusive, do YouTube, ó, a nossa aula na plataforma do GRAM, para quem é aluno matriculado, tem lá o curso de Direito Penal completo, de parte geral, parte especial, os principais crimes, vídeo aula e PDF. Já entregamos PDF de parte geral, já entregamos 2 de parte especial, crimes contra a vida, principais crimes contra a administração pública, e estamos entregando nessa semana o PDF de crimes contra o patrimônio. Tá ficando bem legal, já tem quase 200 páginas, muita jurisprudência, Nelson Bria, Weber Batista, 50 questões comentadas, todos os PDF têm 50 questões comentadas, fora as questões abertas. Então vejam aí quem tiver interesse, tem muita gente estudando para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, por nossas aulas, videoaulas e PDF, conforme eu mencionei aí no chat, acima, que estão na plataforma do GRAM, tá bom? Vejam só, em relação ainda ao princípio da insignificância, eu trouxe este julgado aqui, ó, para que vocês possam ver. Vejam só, em relação ao princípio da insignificância, a habitualidade delitiva do paciente, tá, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. A habitualidade delitiva é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Então, nesse sentido, decisão do STJ, essa daqui, tem caminhado a jurisprudência, tá? Tem caminhado a jurisprudência. Agora, vejam só. Há 10 anos atrás, não aplicavam, ou melhor, negavam a aplicação do princípio da insignificância em crime ambiental. Atualmente aplica. O Supremo tem várias decisões aplicando o princípio da insignificância em crime ambiental, o STJ idem. Mas isso vai depender do caso concreto. As decisões são casuísticas, vai examinar a peculiaridade, para ver se é ou não criminoso habitual, por exemplo, tá? Para ver se preenche aquelas condições objetivas ou não. Se for uma pesca com redes, por exemplo, que causam grande dano, né? Embora seja um delito cumulativo, tá? O crime ambiental, porque uma conduta só isolada às vezes não causa um grande dano, mas a soma delas causa. Delito cumulativo, expressão que tem caído em diversas provas de concurso. Nós explicamos isso nas nossas aulas de temas de política criminal, videoaulas aí gravadas na matriz de direito penal na plataforma do GRAM. Veja esse julgado aqui, ó. Princípio da insignificância e crime ambiental, tá?
Então, ó, pescador flagrado com 12 camarões em rede de pesca em desacordo com a portaria 84 do IBAMA, tá? A aplicação do princípio da insignificância, neste caso, aplicou, apesar de ser rede, ó, porque ele estava só com 12 camarões, né? A tipicidade reconhecida, absolvição decretada, lição lá atrás, com divergência, relator César Peluso, divergiu Ricardo Lewandowski. Agora, há julgado que não aplicou, julgado recente, de 2020, tá? Que não aplicou. Vejam só, crime de pesca ilegal, área de preservação ambiental, não aplicou por quê? Inadmissível, né? Vamos lá. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. Inexistência de constrangimento ilegal no ato, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto. Manteve o afastamento do vetor, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. Então, vejam, tem situações, área de preservação ambiental, princípio da insignificância, reprovabilidade da conduta. Tem situações onde a jurisprudência não aplica. Outro aqui, ó. Interessante esse aqui, ó. O princípio da insignificância, vocês sabem que ele aplica no caso de descaminho até 20 mil reais. É um absurdo isso. Eu tenho um artigo escrito sobre isso no ano de 2008, 2009. Esse artigo, inclusive, já foi citado em votos do ministro Félix Fischer e Rogério Schetti, do STJ. É uma posição que nós falamos que está equivocada essa jurisprudência, que aplica insignificância em descaminho até 20 mil reais. Porque a lei da União, que estabelece a não cobrança via execução fiscal, ela não abre mão do valor. O valor fica aguardando, se for um valor de 15 mil, por exemplo, fica aguardando a taxa Selic incidir até se tornar economicamente viável a sua execução. O valor que abre mão é muito inferior. Quando essa lei foi inicialmente aprovada em 2002, o valor era R$100. Abaixo de 100, a União abria mão, arquivava com baixa na distribuição. Acima disso, não. O arquivamento não era com baixa na distribuição, no âmbito administrativo e fiscal. Então, o âmbito penal não pode abrir mão de uma punição por um crime no qual a União não abre mão de cobrança do valor. Ela apenas retarda a cobrança até a incidência da taxa Selic e ultrapassar o valor viável do ponto de vista econômico para a execução fiscal, para o custo do processo. Então, vejam, é equivocada essa posição de aplicar insignificância no descaminho não superior a 20 mil reais. Jurisprudência do STJ, STF. Mas lembre-se, descaminho é uma coisa, contrabando é outra. Descaminho é a importação ou exportação de um produto permitido sem recolher o imposto devido. Já o contrabando é a importação ou exportação de um produto proibido. No contrabando não há se falar em insignificância. No contrabando não há se falar em insignificância, tá? Decisão aqui do STF, de agosto, 6 de agosto de 2021, decisão da ministra Rosa Weber, da primeira turma, tá? Então vejam, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de contrabando. Decisão recente aí do Supremo Tribunal Federal. Fiquem atentos com relação a essa matéria. Além disso, o que tem caído em prova? Para vocês que estão fazendo muitas provas aí, tem várias provas marcadas, né? Neste ano aí de concurso, eu espero que vocês tenham sucesso. Aproveitem as aulas na plataforma do GRAM, com excelente custo-benefício, curso de Direito Penal, parte especial, parte geral, PDF, para que vocês possam ter melhores condições de fazer as provas. E tem que ver várias vezes, tá, gente? Quem estuda para concurso é assim, antes de passar no concurso de promotor de justiça, durante 3 anos e meio eu fiquei fazendo cursinho. Na minha vida foi assim também, lá no ano de 2004. E fazia no Brasil todo, ia para a segunda fase, perdia até passar. É assim. Então a gente tem que lutar. Né? No primeiro ano passei no concurso de delegado, mas depois continuei estudando, porque o meu objetivo era ser promotor de justiça, porque era o foco que eu tinha traçado. Então, vejam a importância de não desistir, mas de estudar certinho. É ciclo, você vai lendo, vendo, a primeira vez você não entendeu direito, a segunda você entende mais um pouquinho e assim por diante. Não pode desistir, tem que ter organização e é importante estudar todo dia. Vamos lá. Veja o que tem caído aí em provas de concurso com relação ao princípio da insignificância. Várias súmulas, a 589, a 599 e a 606 do STJ. Eu fiz esse levantamento aqui, tá? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, não se esqueçam disso, tá? O princípio da insignificância é inaplicável nos crimes contra
a administração pública, tá? Importante, importante. Agora vejam, essa súmula 499 tem que ter cuidado. 599 tem que ter cuidado. Vejam só, muito cuidado com ela, porque ela diz que não se aplica a insignificância em crimes contra a administração pública. Porém, o 334, que trata do descaminho, tá? Quando fala do descaminho, tem incidência da insignificância. O contrabando não tem, mas o descaminho tem. Então vejam, e o descaminho está dentro do título dos crimes contra a administração pública, embora seja um crime praticado por particular contra a administração pública. Cuidado com pegadinha em prova oral. A súmula 599 fala, não se aplica a insignificância em crimes contra a administração pública. O princípio da insignificância não é aplicado. Mas, porém, contudo, todavia, há exceção, reconhecida na própria jurisprudência do STJ e do STF, como é o caso desse caminho que acabamos de falar. Outro ponto importante, tá? Súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 1997. Cuidado com isso também. Além disso, em relação aos julgados recentes do STJ e STF, vale destacar aqui, quanto às excludentes de licitude, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no informativo 1009/1009, com relação à legítima defesa da honra e princípio da dignidade humana, da proteção da vida e da igualdade de gênero, a DPF 779, tá? O Supremo Tribunal Federal, marquei aí amarelinho, que é importante para vocês, decidiu, o plenário, por unanimidade, referendou a decisão cautelar do ministro Dias Toffoli em arguição de descumprimento de preceito fundamental para o que foi decidido, gente. Porque muita gente sabe só uma frase. Tem que ver o que foi decidido. Tá aqui, ó. Olhem o que foi decidido, tá? Vejam só. Firmar o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. 2. Conferir interpretação conforme a Constituição, os artigos 23.2 e 25 caput do Código Penal e parágrafo único, e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que nos termos do julgamento, nos termos que utilizem direta ou indiretamente a tese da legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penal, tá? Bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato de julgamento nos termos do voto do relator. Vejam a importância disso, tá? Vejam a importância. Isso aqui pode sim ser questão de prova. Eu não vou hoje, porque nosso tempo é curto, responder as perguntas do chat aí do YouTube. Mas teve uma do Leandro que merece a nossa atenção, porque ela é muito especial, porque falamos agora de insignificância. Veja só. Atenção, Leandro aí, quem está ouvindo. O STJ tem súmula dizendo não aplica insignificância em crimes contra a administração pública. Súmula 599. Mas ele aplica no crime de descaminho, assim como o Supremo também aplica. E é um crime praticado por particular contra a administração pública. Ponto. Além disso, se nós formos pesquisar os julgados do STJ, vão dizer o seguinte: a moralidade administrativa é o bem jurídico tutelado nos crimes contra a administração pública. Ela não pode ser mensurada como bagatela. Tanto faz a corrupção, portanto, de R$50 quanto a corrupção de R$50.000. Importante aí não é o quanto, mas ofensa à moralidade administrativa que não pode ser medida financeiramente. Logo, não se aplica o princípio da insignificância. O bem jurídico primário protegido é a moralidade administrativa nos crimes contra a administração pública. O Supremo já falou isso várias vezes também. Em relação aos crimes contra a fé pública, os dois tribunais falam, não aplica o princípio da insignificância porque a fé pública não pode ser mensurada, é a confiança depositada pelas pessoas no dinheiro, nos papéis que o Estado confere valor, documentos para a vida em sociedade. Isso caiu na penúltima prova da AGU, Leandro. E o CESP anulou a questão no que diz respeito ao princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Porque disse que STF e STJ não aplicam.
Engraçado, eles têm mais resistência na aplicação nos crimes funcionais do 312 ao 327, mas ninguém fala isso. Ninguém restringe esse campo de exame, de análise. Nós fizemos isso no nosso livro, que publicamos já, que foi a dissertação do meu mestrado. Agora vejam só. O Supremo, nos informativos 624 e 625, STF informativos 624, vou até colocar aqui, cuidado, STF nos informativos 624 e 625. Eu explico isso com muitos detalhes nas minhas aulas, tá? Normais da matriz aí, nas aulas de princípios de jurisprudência, também no PDF. Quem não viu é só ver lá o PDF e as videoaulas. 624 e 625. O STF aplicou o princípio da insignificância em crime funcional. Cuidava de quê? Primeiro caso, um funcionário público que tirou fios de cobre de um prédio da administração e luminária, subtraiu, fazendo uso de sua função, da facilidade que tinha de estar ali no local, subtraiu fios de cobre e luminária. O Supremo aplicou insignificância ao 312, parágrafo 1º, peculato furto. 2. Informativos 624 e 625. O Supremo, decisão do ministro Gilmar Mendes, aplicou insignificância a um crime contra a administração pública praticado pelo prefeito municipal, previsto no Decreto-Lei 201, uso de bem público no interesse particular. O uso de bem público no interesse particular não está previsto no Código Penal como crime de peculato. Mas para o prefeito municipal tem previsão no Decreto-Lei 201, que trata de crimes praticados por prefeitos, entre outros. O Supremo aplicou a insignificância. O processo penal era: o prefeito usou a máquina, aquela máquina grande, pá carregadeira, para fazer um serviço particular na sua terra, lá no seu sítio. O Supremo aplicou o princípio da insignificância. Por conta desses dois informativos, 624 e 625, o SESP anulou uma questão da AGU. Então, isso aí eu explico muito mais detalhe, eu gasto 1 hora explicando só insignificância nas videoaulas e gasto um tempão explicando o princípio da insignificância no PDF de princípios de jurisprudência do GRAM. Vejam lá depois, ok? Muito bem. Além disso, quanto ao concurso de crimes, eu também trouxe vários julgados aqui, para que vocês possam ver. Vejam só, olha que caso interessante. Marcos, sem autorização legal, adquiriu arma de fogo e 2 dias depois portou a referida arma em um aniversário. Então, Marcos, ele sem autorização legal, adquiriu arma de fogo e 2 dias depois ele portou essa arma em um aniversário. O STJ, nestes casos, gente, tem entendido que há 2 crimes e não um crime só. Tem entendido que há o porte ilegal de arma de fogo, da Lei 10.826, e que também há a receptação. Na hora que o sujeito adquire o produto que sabe ser produto de crime, receptação do 180 caput. Na hora que ele porta essa arma, ele vai responder por algum crime da Lei 10.826, dependendo da arma, né? Provavelmente aqui 14, mas também pode ser o 16, tá? Então vejam só, é importante nós sabermos isso. Essas decisões do STJ têm se repetido. Aqui eu coloquei uma, tá? Que foi de 2018, no RESP 16.23.534, mas também coloquei outra de 2019, no mesmo sentido, tá? Melhor, eu coloquei só essa de 2018, a outra de 2019 eu tirei para resumir as decisões aqui dos slides. Mas cuidado com isso, esse é o entendimento atual do STJ, tem 2 crimes e não um só crime nessa situação. Outro caso importante de concurso de crimes, neste caso aqui o STJ diz que é concurso material, tá? Adquirir uma arma, produto de crime, e depois portar essa arma. Concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, penas somadas entre receptação e porte legal de arma de fogo. Receptação do Código Penal e porte legal de arma de fogo da Lei 10.826. Além disso, é importante saber que o STJ ele tem dado uma interpretação muito interessante para a continuidade delitiva especial do parágrafo único do artigo 71. Então vejam só, João, caso concreto, hipotético, João, sem violência ou grave ameaça, praticou estupro de vulnerável contra 3 vítimas, tá?
Então, olha a hipótese aqui que eu coloquei, desenhei para ficar mais fácil, tá? Nessa aula aqui que é mais rápida de jurisprudência. João, tá? João fez aqui, veja. João. Pergunta do Bruno aí, mesmo assim, Bruno, tá? Eu ia responder no chat aqui para ficar mais fácil, mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, responde por receptação, segundo a posição atual do STJ. Quando ele adquire comprando, que sabe ser produto de crime, preenche elementar do 180. E quando porta lá na frente, ele responde pelo 14. Temos julgados anteriores, de tempos atrás, que aplicavam o princípio da alternatividade, crime único aí, do conflito aparente de normas, porque são vários verbos, tá? Que são vários verbos no mesmo contexto fático. A questão é, se separarmos o contexto fático, o sujeito responde por adquirir e portar, tá? 214 da Lei 10.826, ou ele responde por um só da Lei 10.826, ou ele responde por receptação e 114 da Lei 10.826. Por isso que eu trouxe o julgado. Porque tem muitas decisões do passado que aplicava conflito aparente de normas, crime único aí. O sujeito respondia por um só crime. Naqueles crimes de conteúdo múltiplo ou variado, que tem vários verbos, se o sujeito pratica vários verbos em um mesmo contexto fático, princípio da alternatividade, um só crime. Porém, decisões recentes do STJ têm aplicado concurso material. Inclusive, mandei 2 decisões dessas para um colega meu que estava na audiência certo dia e pediu informação. Entrei no STJ e peguei as decisões mais recentes, já que aqui é uma aula de decisões mais recentes, ok? Eu explico, inclusive, com vários exemplos na nossa aula de conflito aparente de normas da matriz do GRAM. Porque aqui é uma aula de julgados, que eu tenho que falar vários julgados em 1 hora, mas obrigado pela pergunta, que aí possibilita também dar mais informações. Obrigado. Vamos lá. Esse caso aqui, gente, é muito importante. Muito, 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 muito importante. Vejam só. João, sem violência ou grave ameaça, praticou estupro, tá? De vulnerável contra 3 vítimas. Vamos lá, senão eu não consigo avançar aqui, que eu coloquei muitos julgados. 3 vítimas. Vamos imaginar que ele praticou numa festa, ele conheceu uma menina, ele tem 18 anos, conheceu uma menina de 13 anos, numa festa na segunda-feira, praticou relação sexual com ela com o consentimento dela. Na quarta, ele conheceu outra menina em outra festa, de 13 anos também, que ele sabia que ela era menor de 14, e praticou relação sexual com ela. Na sexta também. 3 fatos, 3 estupros numa mesma semana. Tá? Vamos imaginar que ele preenche os requisitos do artigo 71. Crimes da mesma espécie, tá? 217-A, mesmas condições de tempo, intervalo inferior entre 30 dias entre um crime e outro, não superior a 30 dias. Mesma forma de execução, ele praticou os fatos sozinhos, ele não teve ajuda de comparsa, ele não variou o método de execução. E vamos imaginar ainda que, atendendo à jurisprudência do STJ, ele tinha unidade de desígnio. Unidade de desígnio é proposta única, planejamento prévio, antes da continuidade delitiva, como se o sujeito já quisesse, naquela semana, praticar várias relações sexuais contra a vítima menor de 14. O STJ adota a teoria mista, objetivo-subjetiva, e não teoria objetiva pura. Aparentemente, a teoria objetiva pura teria sido a teoria mais próxima da exposição de motivos do Código Penal, que tem natureza doutrinária. Isso caiu em concurso e eu comento isso nos nossos PDFs. Lá na exposição de motivos do Código de 40 da parte geral, repetida essa parte em 1984, dá a entender que foi adotada a teoria objetiva pura. Mas o STJ adota a teoria mista, objetivo-subjetiva. Na prática, muitos juízes não concordam com a teoria do STJ, mas o STJ adota a teoria objetivo-subjetiva, teoria mista. O sujeito, neste caso, preenche, vamos imaginar no nosso exemplo, os requisitos para a continuidade delitiva. Só que, vejam, ele vai responder pela continuidade delitiva do 71 caput, que prevê aumento de 1/6 à metade, conforme o número de crimes, ou pelo 71 parágrafo único, que prevê aumento de 1/6 a 2/3, tá? Conforme o número de crimes e conforme circunstâncias do 59. O aumento é balizado no parágrafo único do 71, conforme número de crimes e conforme circunstâncias do 59 que foram anunciadas ali pelo legislador. Jurisprudência do STJ. Falo isso no PDF, concurso de crimes, e também nas aulas concurso de crimes. Sabe o que o STJ falou? O STJ entendeu o seguinte: se não houve violência física,
No nosso exemplo aqui, o João vai responder pela continuidade delitiva do CAPT, por mais que tenha praticado estupros contra vítimas diferentes, porque o STJ entendeu que o estupro de vulnerável pela idade aqui não representa violência física para efeito da continuidade delitiva que pode levar o crime até o triplo, a pena até o triplo do parágrafo único do 71. Dito de outro modo, segundo o STJ, a violência do parágrafo único do 71 é violência física, ela não pode ser aquela antiga violência presumida. Portanto, João aqui vai ter direito à exasperação pelo CAPT, que é mais benéfica do que exasperação pelo parágrafo único. Cuidado com isso, gente. Decisões do STJ, essa aqui do HC 483, 468, tá? 483, 468, interessantíssimo isso aqui. E além disso, outra decisão, eu tirei vários julgados nesse sentido, que eu coloquei no PDF e nas videoaulas de concurso de crimes. Aqui eu coloquei só um de cada para render em nossas aulas. Esse tema vai cair em prova. Eu não vi ainda. Vai cair, porque essa posição do STJ é nova. Afastou a vulnerabilidade pela idade do parágrafo único do 71 e a lançou no 71 CAPT, porque não teria violência física. Não se esqueçam disso, é muito importante. Esse é um tema que a gente debate em diversos momentos em nossas aulas. Se o conceito de violência, por exemplo, no 44, que fala de substituição de pena privativa por restritiva, se resume à violência física ou é qualquer forma de violência? Se o conceito de violência no roubo próprio, na primeira parte, abrange só violência física, mas ali fala de violência imprópria, mas no roubo impróprio, que fala violência e grave ameaça, do parágrafo 1º, será que poderíamos falar ali de outra forma de violência? A gente fala que não. A gente explica isso, é importante entender. Tem uma dissertação de mestrado do Padova, da UFMG, onde ele explica o sentido de violência na parte especial do Código Penal. Provas mais robustas de segunda fase, pergunta isso. Prova oral também. Vejam isso nos nossos PDF, nas nossas videoaulas, que a gente comenta isso, tá? Voltando aqui para a nossa aula. É igual o latrocínio, só fazendo a correlação aqui. O latrocínio ele é cometido com violência. O roubo com lesão grave também é cometido com violência. O parágrafo 3º fala-se da violência, não fala-se da grave ameaça, do 157. É diferente do roubo do CAPT, que pode ser cometido com violência, com grave ameaça e com violência imprópria. É diferente do roubo impróprio do parágrafo 1º do 157, que só pode ser cometido com violência e grave ameaça. Então não existe latrocínio com grave ameaça. Se você tem o dedão debaixo da camisa e ameaça alguém para entregar a carteira e a pessoa leva um susto e morre, você não responde por latrocínio, porque grave ameaça não configura latrocínio. Você terá que responder por um homicídio culposo e por um roubo que levou o objeto, por exemplo. Tá? Muito importante isso, não se esqueça. Voltando aqui para a nossa aula. Avançando. Outro ponto importante. Concurso de crimes, não configuração de crime único, conflito aparente de normas, com a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes da mesma família. Isso aqui é muito interessante, posição do STJ. O sujeito entra numa casa e subtrai bens de diversas pessoas, tá? O sujeito entra numa casa e subtrai bens de diversas pessoas. Vamos imaginar que ele entrou numa casa, vamos pensar aqui em Brasília, o sujeito apontou a arma para uma pessoa que estava lavando a calçada lá no Lago Sul, um bairro de residências aqui no Distrito Federal, e entrou com a pessoa lá para dentro da casa. E lá dentro ele pegou o celular de todo mundo. Tinha o pai, a mãe, os filhos, 2 filhos. Então tinha 4 pessoas e tinha ainda a pessoa que trabalhava na casa que ele ainda levou o celular dela. Levou 5 celulares, mais outros objetos. O STJ entende, vamos pensar que eram de 5 vítimas aí, que neste caso tem 5 crimes de roubo em concurso formal próprio. Não há se falar aí em um crime só de roubo, em um crime único, como se fosse um conflito aparente de normas. Há um concurso formal próprio de crime, 70 CAPT, primeira parte, mesmo que sejam bens da mesma família. É nesse sentido que várias decisões do STJ têm apontado, como essa aqui de 2021, ao março de 2021, tá? Importante, não há se falar de crime único neste caso aqui, mas sim em concurso formal próprio, ok? No caso de um roubo a um ônibus, ou numa parada de ônibus, ou dentro do metrô, ou dentro do avião, é o mesmo sentido. É concurso formal próprio. Eu não concordo com isso.
Nas minhas denúncias, eu até aviso na cota, né? Quando eu estou atuando em promotoria criminal, estava na promotoria criminal e júri recentemente, agora eu fui para uma promotoria criminal só. Eu coloco sempre, ó, no rodapé, eu denuncio no concurso formal impróprio. Tem gente que acha que a gente não deve mencionar o concurso de crimes na imputação da denúncia. Eu discordo disso, mas coloco lá embaixo, mas vou pedir também nas alegações finais lá na frente. Coloco o concurso formal impróprio, mas reconheço que a jurisprudência trabalha com concurso formal próprio. A jurisprudência trabalha com concurso formal próprio. Agora, não misturem as coisas. Se o sujeito passa numa parada de ônibus e rouba 10 pessoas ali, concurso formal próprio, 10 roubos. Agora, se ele sai dali e mata uma pessoa lá na frente para roubar a carteira, sai dali da parada de ônibus, encontra uma pessoa lá na frente e mata a pessoa para roubar a carteira. Nós vamos ter um concurso formal próprio do que aconteceu na parada de ônibus, em concurso material com latrocínio que aconteceu lá na frente. Porque não há se falar em continuidade delitiva entre roubo e latrocínio. São do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie, segundo o STJ. Então, é possível concurso material entre roubo e latrocínio. Neste caso aí é uma concorrência de concurso de crimes. Um concurso formal próprio, que é resolvido primeiro, e depois é somado o seu resultado com a pena do latrocínio. Uma concorrência de concurso de crimes. Um concurso formal próprio somado com o latrocínio. Concurso formal próprio e concurso material, tá? Eu explico isso nas aulas de concurso de crimes e também no PDF de concurso de crimes, tá? O que é concorrência de concurso de crimes. Cuidado com esse tema, pouco explorado aí em concurso ainda, tá? Muito bem, avançando aqui. Requisitos do crime continuado, como eu falei para vocês, requisitos objetivos e também subjetivos na jurisprudência do STJ, tá? É isso que tem acontecido na jurisprudência do STJ, teoria mista, tá? Tá aí também o período não superior de 30 dias entre os vários crimes cometidos, tá? Vejam só, a exasperação na continuidade simples, número de crimes. A exasperação na continuidade simples é número de crimes. 2 crimes, 1/6, tá aí, ó. 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 3 crimes, 2 crimes, 1/5, 3 crimes, 1/4, 4 crimes, e vai por diante, né? 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 infrações, metade para 6. 1/6 para 2, 1/5 para 3, tá? Então é nesse sentido aí que a jurisprudência tem caminhado, decisão de 2021, não há divergência sobre isso. Estupro e concurso de crimes. Eu falei algumas coisas para vocês aqui, mas tem que falar outras ainda. Cuidado com esse tema de estupro e concurso de crimes, tá, gente? Porque muita gente ainda confunde e não pode confundir. Primeiro ponto que eu vou mencionar para vocês aqui é o seguinte: ainda é possível concurso material, tá? Ainda é possível concurso material. Vejam só. A Lei 12.015, ela não impede que o sujeito responda, tá? Por exemplo, 213 mais 213 pode ser crime único quando cometido no mesmo contexto fático, quando o sujeito pratica sexo anal e sexo vaginal, o juiz vai aumentar a pena por conta de mais de uma conduta do CAPT no mesmo contexto fático. Então, primeira hipótese, mesmo contexto fático. O 213 mais o 213 em contexto fático diferente pode ser crime continuado, concurso de crimes, tá? Crime continuado, concurso de crimes, se o sujeito preenche os requisitos do 71 do Código Penal. E o 213 mais o 213 pode ser também concurso material de crimes, desde que o sujeito não preencha requisito do artigo 71. Então, pode sim ter concurso material de crimes. Então, vocês não podem se esquecer disso. É importante levar em conta todas essas hipóteses. A gente explica isso nas aulas de conflito aparente de normas e também nas aulas de concurso de crimes. Quando é crime único, quando é crime continuado, quando é concurso material de crimes, tá? Imagina que o sujeito estuprou a vítima na segunda-feira sozinho. Quando foi na quarta, ele teve a ajuda de um comparsa para estuprar a vítima. O comparsa segurou a vítima para ele estuprar. Pode ser a mesma vítima ou outra vítima. Neste caso, tem 2 contextos fáticos e tem uma alteração no meio de execução do crime. Então, não haverá crime único, porque nós temos 2 contextos fáticos, e não haverá continuidade delitiva, porque o sujeito alterou a forma de execução do crime.
Então, teremos aí um concurso material entre o fato da segunda-feira e o fato da quarta-feira. Para o STJ, se essa pessoa já for uma pessoa que pratica diversos crimes de estupro, já tem condenação, já cumpriu pena, já saiu, por exemplo, ou seja, ele é um criminoso habitual em estupro, isso aí basta para afastar a continuidade delitiva. Isso não está no Código Penal, está na jurisprudência do STJ. O STJ não permite a continuidade delitiva para o criminoso habitual, aquele que faz do crime o seu modo de vida, tá? Não se esqueçam disso. Isso é muito, muito importante. Gente, eu coloquei muitos julgados de muita coisa aqui, tá? Outro ponto que merece a nossa atenção diz respeito, tá? Diz respeito ao novo 215A, ao crime de importunação sexual. O Supremo decidiu recentemente, eu coloquei em julgados mais à frente, que o beijo lascivo configura, beijo lascivo de um maior em um menor de 14 anos, configura estupro, coloquei mais adiante. Vencidos os ministros Barroso e Marco Aurélio, que aplicavam 215A, importunação sexual. E o STJ decidiu recentemente que o crime de importunação sexual do 215A não se aplica a vulnerável do 217A. Justamente porque o 215A, na sua pena, ele tem uma expressão assim, ó, salvo punição por crime mais grave. Isso denota uma subsidiariedade expressa, tá? Não se esqueçam disso, coloquei os julgados mais adiante. Além disso, coloquei vários julgados sobre dosimetria de pena, pessoal. Cuidado com isso, tá? Decisão recente do STJ de julho de 2021, com repetitivo, tá? Repetitivo do STJ. Essa decisão completa está aqui no slide, ó, no slide seguinte, no RESP 1794854. O STJ decidiu que no artigo 59, cuidado com isso, vai cair muitas provas de concurso, RESP 1794854, o STJ decidiu que o juiz, na pena base, só pode considerar o passado criminal como mal antecedente. E vocês sabem que para ser mal antecedente precisa de um fato anterior com o trânsito em julgado antes da sentença do novo crime. É diferente da reincidência. Então, o passado criminal, no artigo 59, segundo recurso repetitivo do STJ, recurso especial decidido pelo STJ sobre o rito do recurso repetitivo, não pode, o passado criminal não pode ser considerado como conduta social negativa, como personalidade. Personalidade é uma coisa, conduta social é outra coisa, e o passado criminal só pode ser considerado como mal antecedente quando preenche o requisito de fato anterior com trânsito em julgado antes da sentença do novo crime. E também, claro, para aquelas condenações transitadas em julgado que não sirvam para a reincidência, porque passou o período depurador de 5 anos. Lembrando que o período depurador de 5 anos vale como limite para a reincidência, mas não vale mais para os antecedentes. A segunda turma do STF estava aplicando para os maus antecedentes, mas isso foi afastado. Não há se falar em período depurador de 5 anos para mal antecedente. Eu coloco isso mais adiante também. Professor, e aquelas decisões do juiz que coloca personalidade voltada para o crime, porque tem 2 condenações transitadas em julgado, conduta social negativa, porque tem 2 condenações criminais, pratica crime, isso não vale segundo o STJ. Conduta social é o passado do agente, o passado no sentido de forma de se comportar na casa, na fábrica, na rua. Personalidade, parte herdada, parte adquirida, o desprezo, é a frieza. Tem várias nessa decisão do STJ, o STJ conceitua isso, está aí no slide seguinte, tá nesse slide aqui, ó. Nesse aqui o julgado está completo. O STJ conceitua conduta social, conceitua personalidade, cita aqui o Nutt, o Rogério Greco, tá? Agora vejam, o passado criminal, a gente já falava isso, só pode ser considerado como mal antecedente, decisão recente do STJ. Não se esqueçam disso. Além disso, sobre mal antecedente, lembrando que os 5 anos do período depurador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu isso. Tem aqui uma questãozinha que sempre eu faço, né? No RE, em decisão do plenário virtual de 18/8/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que o prazo de 5 anos do período depurador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes. Item correto, e eu explico aqui o item, tá? Gente, tem muito mais decisões que eu coloquei aí, de roubo, de causas de aumento, como é que faz a dosimetria, decisões recentes do STJ, de súmulas, tá?
de questões de concursos que foram cobradas, como Juiz Bahia, sobre dosimetria de pena, tá aí, ó, CESP, como Juiz Santa Catarina, tá aí também, CESP, quanto à prescrição penal, decisões recentes também do STJ, sobre parte especial, decisões recentes sobre dolo eventual e a qualificadora do inciso 4º, pode ou não. Olha esse informativo do STJ, que dá uma informação completa sobre o tema, tá? Um tema discutido, objeto de discussão hoje na jurisprudência do STJ e do STF, sobre calúnia contra os mortos. Gente, eu pintei, coloquei o que é importante, súmula de furto, eu fiz um apanhado aí de mais de 100 slides sobre jurisprudência. Claro que em 1 hora não dá para falar tudo, mas eu coloco mais informações para que vocês tenham material e possam estudar em casa. Foi um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Demerval Farias, professor de Direito Penal do GRAN. Nossas aulas, eu coloquei na primeira mensagem do chat, estão na plataforma do GRAN, na matriz de Direito Penal. Quem não me segue ainda, pode me seguir lá no Instagram, tá? Lá eu coloco informações de Direito Penal, das aulas do GRAN, temas de Direito Penal. Eu coloquei recentemente sobre a teoria INUS, tá? Do nexo causal, para que vocês possam ver e aprender. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, tá? Até a próxima aula e sucesso aí nos estudos a cada dia. Um abraço para todos, tchau, tchau.